Sextou com o RJ, o podcast mais improvisado do mercado. Está começando mais um episódio nessa sexta-feira. Isso mesmo, estamos recebendo aqui o professor Glaucio Brandão. Olha, eu costumo dizer que eu moro onde vocês passam férias, mas o professor também mora aonde vocês passam férias, aqui na belíssima cidade de Natal, Rio Grande do Norte. É E isso hoje a mesmo. gente vai bater um super papo, porque a gente tem muita coisa. Eu acho que um episódio só não é suficiente, mas a gente vai tentar aqui trazer um pouco da experiência do professor e também anunciar em primeira mão o lançamento do Conexão a Petros, né, que é um novo podcast que vai estar entrando aqui também dos estúdios da Petros. Ó, você que está pensando aí em criar um podcast, quiser utilizar os estúdios aqui da Petro, seja muito bem-vindo. Você pode trazer o seu podcast para cá. Mas vamos lá, professor, seja bem-vindo. Eu sei que você é bem conhecido no meio acadêmico, mas eu queria deixar esse início aqui para você se apresentar aqui, ó, essa câmera aqui. Você pode se apresentar para a galera aí e a gente começar aqui o nosso bate-papo. Bom, bacana, né? Saudações à audiência. Bom, pessoal, a ideia aqui, né, de eu ajudar o pessoal aqui da Petros é trazer um pouco, né, da academia para o mercado. E também levar um pouco do mercado para a academia. Então, assim, dizer que eu sou conhecido no mundo acadêmico, né, é uma coisa assim também meio suspeita, porque a academia não gosta muito de empreendedores. Você é um pernambucano muito humilde, viu? Tô Pois é, gostando aí. Eu acho que você, que se for mas tem que ser. um pernambucano, ia dizer, não, nós somos os maiores. Ah, Sempre. isso já é um jargão tão comum que eu vou saltar, né? Mas Boa, 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 pois é, professor. Roberto. Então, o que acontece é que a gente tem que conectar, fazer a conexão, na verdade, do mercado com a academia. Exato. Então, assim, a gente está vivendo um mundo de informação, um mundo altamente veloz, certo? E esse mundo, ele tem que ser ancorado em ciência, tecnologia e experimentos. Então, assim, daqui para frente, as empresas que vão, vamos dizer assim, decolar do ponto de vista tecnológico, como a Petros, por exemplo, vão ter que ter a base científica. Do outro lado, você tem uma academia que, né, eu sempre falo, ela é em si mesmada e desenvolve coisas para ela mesma. Então, assim, quando eu rompi com essa questão acadêmica, né, eu ainda me considero um pouco cientista, mas não me considero mais acadêmico. Então, são coisas diferentes. O pessoal tem que entender que ciência é uma coisa, está na vida de todo mundo é cientista. Quem olha para o céu, olha assim, rapaz, vou plantar hoje, porque daqui a 6 meses vai nascer, É é ciência. cientista, isso é ciência. Então, assim, esse ranço que a gente tem que separar, ou melhor, juntar. Então, ciência e academia são coisas diferentes. O que a gente faz muito é academicismo. E a universidade está deixando de fazer ciência. Então, hoje, uma coisa que eu falo muito é o rito acadêmico, para quem conhece o método científico, envolve experimentação. E a universidade hoje ela não experimenta mais. Quem está experimentando são as empresas. As empresas, Você pô. vê IA, né, tecnologia, né, Elon Musk. Esses caras estão desenvolvendo coisas porque estão fazendo o rito científico. Quando a gente vai para os Estados Unidos, eu tive uma É, experiência muito positiva de uma imersão lá no varejo americano. bacana. A gente vê que ainda há uma ligação maior entre a academia, ou seja, muitas das inovações ainda saem da academia, as universidades ganham dinheiro com isso Isso. e elas conseguem levar para isso. Mas você tocou num ponto interessante, eu queria já começar a abordar É, aqui. O Sextou com RJ é improviso, não tem roteiro, a gente não tem roteiro, e essa é a prova que eu já vou trazendo aqui para você o seguinte. Eu vejo muitas pessoas falarem, ah, não, mas não adianta fazer uma faculdade porque o que vale é a prática. E quem estuda, quem pesquisa, quem trabalha com a ciência, sabe que a ciência nada mais é do que a experimentação isso. para a comprovação daquilo, né? É, Então, por que que ele sabe que choveu no dia de São José vai ser uma colheita boa? Porque, historicamente, estatisticamente, toda vida que chove nesse período X a X, você tem um processo de plantio melhor. perfeito. Então você vai experimentando, você vai registrando isso, isso É, é função da pesquisa, e aí você vai e publica isso. perfeito. E as pessoas que estudam isso podem replicar o conhecimento, né? Estão ali ou para ensinar e replicar, repassar o conhecimento. Então é muito importante a academia na vida das pessoas. Claro que desde que ela esteja conectada com o que está acontecendo, né? A gente não Perfeito. pode estar estudando, É, por exemplo, coisas que ainda não estão.
quer dizer, coisas que não estão mais em uso. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, como datilografia. Já precisa chegar na universidade. Cadeira de datilografia aqui E para a você gente está falar. mais ou menos assim. Não é Não, datilografia. você está no meio. Você sabe que quando eu fiz a reestruturação da minha carreira, meu objetivo era dar aula em universidades. Sim, Os concursos para federal aqui são muito escassos. De vez em quando aparece para professor substituto. isso, verdade. E as universidades privadas, eu mandei meu currículo para uma universidade privada aqui, não vou dizer qual, e eles me chamaram, ficaram muito interessados, mas eles queriam tempo integral. Eu falei, olha, não dá. Tenho 2 livros, sou palestrante. A gente pode até conversar se vocês me derem liberdade para viajar, Sim, eventualmente, para fazer palestras, participar de congressos. Eu tive um artigo agora aprovado no simpósio de petróleo e gás de Mossoró, da UFESA. Né? Então, tive um artigo lá aprovado e tudo. E, então, assim, às vezes você precisa ir lá defender perfeito. tudo e tal. É. E eles disseram, não, aqui a educação é continuada, não é mais daquele jeito, você me corrija se eu estiver errado, não sei se na federal mudou assim. O que eu entendi que eles me explicaram é que não existe mais aquele quantidade de disciplinas, não. Você começa um assunto, aí outro professor continua esse assunto, outro professor continua o assunto. E eu falei, então realmente você precisa de alguém em tempo integral aí, às 8 horas. Nas federais está assim também? Tá parecido. Você tem umas disciplinas que são módulos, né? E aí vai nesse ritmo que você falou. Elas são contíguas. Então você tem que ter esse tipo de coisa. Mas tem disciplina estanque. Então, assim, o que você falou é interessante porque, vamos pegar aqui o primeiro exemplo de Galileu Galilei. O que você descreveu foi ciência. Então, a ciência começou de forma empírica. Depois que foi, né, padronizada na universidade. E aí, só que aí, né, em vez de evoluir, ela ficou estanque. Quando você fala essa questão de viajar e tudo mais, vamos aqui pegar o Senai. O Senai hoje ela é a maior rede extensionista de ensino do mundo. E o Senai, por que é que eu falo do Senai? O Senai pegou o modelo da Fraunhofer alemã. O que é que lá tem? O cara, para ser professor de tecnologia, professor de engenharia, ele tem que passar, no mínimo, 15 anos no mercado. Então não faz sentido, você vê, não faz sentido você ter um professor de educação exclusiva que vai ensinar o que tem o mercado, o que tem a sociedade, que fique dentro somente da academia. Então, essa questão aí que você falou, muito interessante, é que o professor ele teria que estar com os pés nos 2 cantos. Como é que você vai transitar uma coisa de um canto para o outro? Cara, perfeito, porque eu penso assim, se eu fosse dono de uma universidade, se eu fosse reitor, por que eu não vou querer professores, autores, criadores de conteúdo Engajado no que mercado. estão no mercado? Cara, eu vou dar uma vivência muito maior. Não, eu quero que você seja exclusivo daqui, fique o tempo todo aqui, mas para formar quem? E aí, Formar o quê? aí você fica ensinemado e aí qual é o resultado? Uma coisa que eu já dei uma palestra em junho na UFAL. Quem lates não inova. Ou seja, se você, Boa. se você foca na pesquisa, você foca no Lattes. Eu digo, pessoal, o que do Lattes, né, no seu conhecimento do Lattes, vai para a sociedade? Zero. Tanto que quando eu virei titular em 2022, né, que eu não tenho mais progressão, eu apaguei as partes do meu de artigo do Lattes. Eu paguei mais de 50 artigos indexados. Só tem artigo hoje para comprovar minha tese de mestrado e doutorado. 3 artigos. Boa. Show. Ou seja, quem quer mexer com inovação não mira o Lattes. O que é que você mira, Glaucio? Eu miro patentes, registro de processo, desenvolver umas patentes. Então, assim... Professor, só para explicar para o pessoal quem é, o currículo Lattes é um currículo científico organizado, confirmado, conferido pela CNPq, se eu não me engano, é isso? Né? Em que você vai lá e você manda suas publicações, tem um registro que é o DOI, o ISBN Isso. dos livros, o DOI dos artigos, em que ele consegue comprovar se isso é verídico ou não. Apesar de que ainda tem gente que consegue mentir no Lattes, mas é muito mais complicado do que você mentir no currículo comum. Então, eu gostei muito da expressão, né? Quem Lattes não morde, não é isso? Não inova, né? Não inova. Quem Lattes não inova, parafraseando isso aí. Mas continue, eu cortei seu raciocínio. Não, tranquilo, cara. É improvisado, cara. A gente está conversando. Então, o que acontece? Quando você... o Lattes é um validador de artigo. Agora você falou uma palavra interessante, cara. Você falou em mentir.
né? Tem gente que mente pro lado. Essa mentira ainda não é a pior. A pior mentira que eu percebi nesses anos de docência é quando você mente para você mesmo. Então você mente, criando artigos científicos, né? Criando coisa que você sabe que vai progredir, mas não serve para nada. Se você pegar 99% dos artigos que o pessoal tem no Lattes e procurar um grau de eficiência, de inovação que existe aí, zero. E tem vários exemplos aqui, certo? Professor, você tocou num ponto, eu li isso há um bom tempo atrás, que no Brasil, quando se trata de produção científica, nós estamos ali entre as 50 maiores. Já chegamos a 13º. Já chegou a 13º, né? E de produção de artigos e tudo Isso. tal. Quando você pega, isso é números absolutos, quando você pega citações, o que é citação, pessoal? É outras pessoas que leem o seu artigo e citam eles em outros cantos, a gente vai para 200. Isso. Ou seja, a gente produz muito, mas pouco eficiente. São coisas que não... Esse dado aí, cara, é interessante. Eu sabia que passava de 100. O dado que eu tenho é que o nosso impacto tecnológico é centésimo alguma coisa. Então, está mais ou menos batendo. Então, como é que você produz tanto e impacta tão pouco? Tão pouco? Produz mal. Produz mal. Vamos dar um exemplo bem simples, então, de produção aqui. É como se você produzisse 50 mil pães por dia, mas só conseguisse vender 1000. O resto não prestou. Ou então, jogou fora. é como se você pegar o jornal. Você desse uma produção de 1000 jornais e somente uma pessoa lê esse jornal. Ou seja, Boa. esses jornais todos que você escreveu aí, vai jogar no lixo. Né? Não tem sentido nenhum escrever isso. Mas volume é o que conta. Então, assim, tanto que o Qualis, né, que faz essa averiguação, está mudando aqui toda semana. Ele não vai mais avaliar periódico. Vai avaliar agora o autor. Então, a gente criou uma indústria de avaliação de periódicos que não importa para a sociedade. Porque a sociedade não quer saber qual é a qualidade do periódico. A sociedade quer saber qual é o impacto daquela produção que eu estou pagando para você fazer. Cara, que bom. Porque, assim, acaba que algumas revistas, para publicar, querem cobrar caro, porque eles são Qualis A. É uma indústria. Qualis A, Qualis B. E você acaba tendo que... como é que chama? Você acaba tendo que se submeter, porque é uma loucura. Eu vou dizer bastante sério, eu produzo muito artigos. Eu escrevo muito. Atualmente eu estou escrevendo 3 livros. E um deles mais acadêmico. Eu me inspirei numa propaganda da Johnnie Walker. Não sei se você já viu no TikTok, no YouTube, essa propaganda que é o cara explicando lá. Não é uma propaganda, é um vídeo, o cara explicando. Ó, isso aqui é o Blue, Johnny Blue. Esse aqui é o Black e esse aqui é o Red. Quer dizer, esse aqui custa X, esse aqui custa 10X, esse custa 2X, esse custa X. Mas por que ele faz esse aqui? Porque ele precisa entrar em certos mercados, que a maioria do mercado vai comprar o mais barato. Mas ele também produz esse, também produz esse. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso com livro, para poder vender livro. Então, eu vou fazer um livrozinho mais feijão com arroz, que tenha... Eu vou fazer isso também. Exatamente, que tenha uma abertura melhor, que esse aí são as 10 razões, 10 formas de você... atender. Não, aí eu já. Pô, não é possível que eu esqueci o nome minhas produções são as seguintes: eu penso no título, aí vou para os capítulos, como entender o consumidor em 10 passos. Aí vai ser um livro que eu quero fazer esse livro de bolso, aquele livro pequenininho. Sim, que é para o cara ler em um pocket, né? 1 hora, 2 horas. Avião, o cara tá lá e o cara tem o passo a passo para ir seguindo, para ir fazendo e tudo e tal. Meu objetivo é esse. E o terceiro livro é sobre marcas, né? Porque tem-se uma discussão muito grande, principalmente no mercado de combustíveis, ou os mercados de commodities, se a marca realmente é importante ou não. E eu descobri na minha pesquisa que ela é extremamente relevante. Por outros aspectos do que se acha, né, que se tem em comum. Acha que o consumidor compra com emoção. Isso. E eu estava explicando para o presidente CRA um dia desses que esse livro vai trazer uma desmistificação que você deve ter escutado muito aí, aquele negócio, você tem que encantar o cliente.
A Disney encanta o cliente. Muito. Não sei o que lá e tal, aquela coisa toda. E, um dos capítulos ele desmistifica isso, porque quando você vai na etimologia da palavra encantamento, encantar, é você lançar feitiço. É Lançar isso. feitiço é você tirar a pessoa da realidade e mostrar o que você quer mostrar. Será que essa expressão é uma expressão correta para se tratar? Rapaz, você tocou num ponto muito massa, cara. Bom, eu comecei a escrever para um portal chamado Nossa Ciência, né? A minha amiga lá, Mônica Costa. Então, isso faz 5, 6 anos atrás. Então, o resultado é que tenho 200 aulas condensadas, né? E sendo produzidas aí o tempo todo. E aí foi isso que me encantou para fazer o livro. Me encantou, né? Bom, numa dessas aulas, eu tenho uma aula condensada que eu coloquei lá, né? A ordem imaginada. Então, o que é a ordem imaginada? A ordem imaginada é exatamente isso. É uma espécie de marca, né, em que você segue aquilo ali por conta própria. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma ordem imaginada, o FRN. Se cair um míssil, tiver um holocausto, e a UFRN desaparecer, no outro dia, alguém bota uma barraquinha lá e a UFRN continua existindo. Ou seja, a ordem imaginada do FRN é uma ordem forte. É assim, uma coisa que você... Não, passei por FRN e acabou. Você já tem uma visão de mundo sobre você. Então, o FPE, o FB, o NB, onde você passou, você tem. Então, isso é o que eu chamo de... É realmente a marca. É uma ordem, você tem que criar uma ordem imaginada e não encantar. Então, quando você cria uma ordem imaginada, você automaticamente você, rapaz, isso aqui é confiança, eu me sinto bem, isso aqui é o que eu quero seguir. Então, você não precisa, de fato, né? E eu escrevi isso já há uns 4, 5 anos atrás, e é mais ou menos aí que eu concordo contigo, cara. Isso tem que cantar um negócio muito, muito influencer, né? Só que você bate numa indústria que se vende Isso. hoje, né? Eu estava seguindo uma empresa de agência de palestrantes e o cara falou, não, o cara disse, olha, se você tem muito conhecimento, mas não se expressa bem, tá fora. Mas se você não tem conhecimento, mas se expressa bem, você consegue. Eu entendo que comunicação é uma ferramenta, uma habilidade essencial para qualquer pessoa que queira Sim. produzir. Eu posso querer produzir e não sei me comunicar, então vou legar a outra pessoa que faça esse processo de comunicação. Isso pode acontecer também. Mas quando você vai para o baixo nível do que é apresentado, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou citar nomes aqui. O Ricardo Eletro. O cara cresceu, gigantou, saiu comprando tudo, se endividando. Só que quando a economia vira, Virou. quem está endividado cai. Ele caiu. Hoje o cara é um dos palestrantes mais contratados para ensinar como vender. Eu falo, como? Como é que a gente vai pegar um exemplo de um cara? Tudo bem, a gente pode aprender aí com ele o que não Sim. fazer, talvez, Exato. né? Mas existe um endeusamento enorme pela, pela personalidade das pessoas e não pelo conhecimento. Isso. A gente tem muita gente com conhecimento incrível, né? A gente tem muitos Muito. filósofos, muitos pensadores, muitos pesquisadores, tem muita gente, você é um deles, que tem Opa. um conteúdo, né, já atualizando essa questão, interessante e importante para... 4 anos atrás você já estava falando sobre um assunto que eu trouxe agora, recentemente, que eu ainda vou lançar no meu livro. Então, como é que você vê essa movimentação hoje aí? Rapaz, bom, no meu tempo, né, quem seriam os influencers, né, na década de 90 por aí, da geração? Exatamente isso. O pessoal que tinha conteúdo, tinha conhecimento. Isso bastava. Então, assim, você tinha um cara que tinha, né, um professor, uma professora que tinha densidade. Hoje, a densidade ela foi trocada por volume. Então, assim, para você ter volume, Cara, gostei né, desse dado. Pode continuar. para você ter volume, você vai ter que ter uma carinha bonitinha no rosto. Tem que ser um rosto bonitinho. Não adianta, Einstein nunca seria um influencer, por mais que ele quisesse. Né? Richard Feynman também nunca seria. E hoje o mundo roda por causa das coisas que Einstein criou. Então, era muito mais interessante você colocar quem? Sei lá, uma, a Taylor Swift, por exemplo, para falar sobre a relatividade, ela ia bombar. Né? Ela não ia saber o que é. Mas se ela decorasse direitinho, ela ia bombar. Já Einstein, não tinha como. Então, hoje, né, a densidade não importa mais. Então, a gente está num mundo superficial. Totalmente. Então, no mundo superficial, o que importa é volume.
Aí eu digo, a gente nunca vai fazer uma inovação social de verdade enquanto a gente estiver pensando em volume. A gente tem que começar a pensar em densidade. E densidade você encontra, como você falou aí, pessoas como você, né, que tem conteúdo, tem coisa para falar, mas não tem, vamos dizer assim, a massa não tem um encantou quem tem os meios de comunicação. Hoje, professor, a gente fala muito sobre fake news. Existe essa expressão fake news. Mas eu lembro quando eu trabalhei na Ambev, no trade market da Ambev, que foi uma escola para mim, a fake news era por e-mail. Não tinha WhatsApp, não tinha essa coisa. E eu lembro que eu recebi um e-mail que dizia o seguinte, duas histórias. Na época a gente não chamava fake news, chamava lenda urbana. Isso é lenda urbana, isso é invenção. E aí contava a história da música Lilás, de Djavan. Sim. Falei-me Deus, é o fim do nosso amor. E ele dizia o seguinte, o texto dizia, Djavan teve uma filha que se chamava Margarida, com a mulher dele, que era Maria, e essa menina morreu e no parto. E ele contava toda a história. Quando você escutava a música, eu falava, porra, cara, tem Faz a sentido. ver, faz sentido. E eu sempre fui muito cético. Eu acho que isso é um dos principais atributos do pesquisador. Você tem que ser cético. Você tem que desconfiar de você. Quando você tem uma ideia, você vai, peraí, será que... Vamos ver se o que eu estou pensando é uma... Isso é o mais importante do pesquisador. E aí eu entrei no site, a coisa mais simples do mundo, www.djavan.com.br, site oficial. Cara, de cara tinha um banner. Corre por aí uma lenda urbana de que Djavan teve uma filha. Djavan nunca foi casado com Maria, nunca teve uma filha. É conversa. Então, a gente tem hoje uma facilidade para se encontrar informações, mas uma dificuldade enorme de saber se aquilo é certo ou aquilo é errado. E os famosos leitores de manchetes, né? Que é o cara lê aquela manchete, já tem a opinião dele, vai lá e comenta, sem mesmo ler aquilo que está. A gente chama que alguém já falou que o Brasil é um país de cabeçalho. O pessoal pega o cabeçalho e já infere o resto. E às vezes o cabeçalho... Não chega nem no resumo, é no cabeçalho mesmo. Então assim, o conteúdo contradiz o cabeçalho. Já vi demais. Então isso aí eu tenho um jargãozinho que eu forjei nesses anos, que é o seguinte. Quando a gente tem baixa instrução, a cognição é fraca. Então você tem, né? E aí, baixa cognição, baixa instrução, fraca cognição, fácil controle. Então, como é que tem um país de iliterados, então você tem aí estatísticas que mostram que 40% dos universitários saem da universidade analfabetos funcionais, imagina quem não é. Então a gente tem um país em que a educação ela é relegada, né, vamos dizer assim, desprezada de uma forma que você não consegue fazer com que as pessoas tenham uma massa pensante. Então, hoje, você não tem instrução, a gente tem baixa cognição, e aí você tem qualquer tipo de coisa que você vê, o pessoal não lê, ele prefere escutar. Tanto que o pessoal fala em narrativa. Então, assim, como a gente tem muita baixa instrução, cognição, analfabetismo funcional, é muito mais fácil você gravar o que lê. Por isso que as redes sociais têm esse impacto. Tem esse impacto monstruoso. E os influencers têm também esse impacto. Então o que o cara falou vale mais do que o que está escrito. Porque eu vi fulano falando, alguém falou, alguém disse. E quando isso Reverbera. bate com o que você pensa, é que nem aquela história. A gente está hoje no mundo... Olha, eu comecei a me preocupar com o mundo, professor, quando a NASA admitiu que havia alienígenas e ninguém fez nada. Cara, se fosse na década de 80, 90, eu acho que a gente saía desesperado de casa. O mundo vai se acabar. Porque... Vamos fazer um bunker para esse filme. Hoje os caras vão lá e admitem. Cara, como é que pode? Os caras admitiram, ó, realmente tem vida extraterrestre, a gente teve alguns contatos, alguma coisa, mas não pode entrar mais. E todo mundo, ou seja, virou assim o absurdo ao contrário, né? Então as pessoas, o que é absurdo as pessoas não consideram, e o que é uma coisa normal, como a ciência, como a tecnologia, a gente viu isso durante a pandemia, onde todos os lados cometeram excessos, todos os lados, sem tirar nem pôr. Eu sou muito fã, eu sou cientista, sou pesquisador, então eu sou fã da ciência, mas isso não dá carta branca para a ciência. Pelo contrário. Como eu disse aqui,
o principal atributo da ciência é ser cética, ser desconfiada. Né? Espera aí, vamos comprovar isso aqui. E aí a gente vai e leva. Mas eu quis entrar nesse assunto, Glaucio, para te perguntar a seguinte coisa em relação às redes sociais. Como é que você vê hoje as redes sociais e a ciência caminhando junto? E a pesquisa? Rapaz, é aquilo que eu falei, a questão do volume. Então, assim, como a gente tem um baixo grau de instrução, né, a gente também, por ter baixo grau de instrução, é muito mais fácil você consumir coisas que são curtas, coisas que não exigem, né, que você bota tic-tac para conversar. Então, assim, parar uma pessoa para ver um podcast científico, parar uma pessoa para ler um livro, não vai rolar. Ela quer consumir, né? Então, isso aí você deve saber melhor do que eu. Quando você, dando um cortezinho um pouquinho, a parte sensorial nossa, né, 70% do que a gente absorve, né, o cérebro, 70% está voltado para a visão. Então, assim, a gente tem muito mais interessante coisas que vê do que coisa que ouve, né, coisa que lê. Então, assim, descobriu, o pessoal que mexe com isso aí descobriu isso e bota visão. Então, TikTok, você vê, é um vídeo, é coisa que prende você por causa da visão. Então, 70% que você absorve, né, a gente tem o processamento, é a visão. Então, muito mais fácil. É muito mais fácil do que você parar para ler. Imagina você descrever uma cena, ou você ver uma cena, você absorve muito mais fácil. E aí o que acontece? A ciência ela não soube aproveitar, né, esse tipo vamos dizer assim, de novo canal para se expor. Então a gente continua fazendo como fazia 100 anos atrás. Se você hoje for um FRN e me ver da aula, né, me vir da aula, você vai ver aulas positivas. Por mais que eu tente fazer aula interativa e tudo mais, os alunos eles preferem ficar lá sentado observando. Então, a cada 2, 3 aulas, eu inverto o papel e boto os alunos para ir para frente. Rapaz, é um pandemônio, ninguém quer ir. Eu digo, pessoal, Feynman já dizia, a melhor forma de você aprender é ensinar. Né? Não Então, tem outra. então, assim, hoje então, a ciência perdeu esse gap. Então, a ciência está cada vez mais ficando elitista, mas não é elitista do ponto de vista de uma coisa boa. Ela está ficando isolada. Por quê? Porque ela não aprendeu ainda qual canal que ela tem que usar para ser distribuída. E aí a gente vai naquele ponto da questão da comunicação, né? Isso. Como, e vamos entrar agora num tema polêmico, inteligência artificial, acho que você é uma pessoa que a gente pode falar um pouco sobre isso. Afinal, hoje você tem pouquíssimos especialistas realmente em inteligência artificial. Mas quem está na ciência, quem está produzindo, quem está nas empresas, quem está no dia a dia, consegue falar um pouco sobre isso. Uhum. E existe um receio muito grande das pessoas em relação à inteligência artificial, e a primeira delas é o emprego. E a não ser que aconteça o que aconteceu em Exterminador do Futuro, como é que é? Skynet? Skynet, lembra? Quando lançaram esse negócio do chat GPT, eu falei, rapaz, olha, se começar a controlar a máquina de casa com isso, e aí eu cheguei para o pessoal mais jovem lá de casa e disse, vocês já assistiram o Exterminador do Futuro? Não, então vocês não têm medo de IA, não. Se você assistir, é um clássico obrigatório. Se assistir a sequência lá, você vai olhar assim, tudo que sair de notícia de IA, você vai dizer, será que a Skynet vai aparecer e tal? Mas esse receio das pessoas de emprego, isso já acontece sempre, né? Qualquer inovação que aparece, os empregos, e as pessoas não conseguem entender que outros empregos surgem, outras oportunidades acontecem, e você vai se adaptando, você vai crescendo, né? Como é que você enxerga isso aí? O que você pode trazer Vamos lá, cara. de consolo ou de alerta para essa galera aí? As duas coisas. Né? Então, assim, eu falo sempre, já escrevi, né, várias vezes, a IA, ela tem uma coisa que ela, por enquanto, está longe de alcançar. A IA não sabe fazer pergunta. Então, a IA é um mecanismo, né, é um mecanismo de resposta, de reação. Então, como a IA ela não sabe fazer perguntas, o que acontece? Ela não vai se questionar. Se ela não se questionar, ela não tem consciência. Então, assim, é uma ferramenta fantástica, certo? Eu chamo também de a luta da IA versus a luta da hiena, né, da inteligência natural.
Então, a IA, ela serve para potencializar a IN, a nossa inteligência natural. Então, assim, não tenha medo da IA. Pelo contrário, né, eu até falei numa entrevista um dia desse aí que a gente tem que obrigar os cursos hoje, né, desde graduação, médio e fundamental, a ter disciplina de empreendedorismo de IA. Porque quem não entrar nesse barco do empreendedorismo da IA vai ficar para trás. Né? Vai ficar feito aquele mundo de Wall-E, né? O cara lá, todo mundo, as máquinas trabalhando. Porque a gente vai estar num ponto, Roberto, que as máquinas vão ser superavitárias, elas vão conseguir produzir para a gente. E aí a gente vai começar a voltar para dentro da gente, começar a criar coisas realmente criativas. Então, assim, a IA, como ela não tem consciência, nunca vai, eu acho, né, por enquanto, que ela nunca vai suplantar a gente, nunca vai chegar mais Skynet. O que acontece, o pessoal, não, tal IA fez isso, tal. Rapaz, é porque ela é alimentada por dados nossos. A IA nada mais é do que um reflexo nosso. Não existe IA. Não, e a gente precisa tomar muito cuidado, e é necessário esse contato com a IA justamente por causa disso. Recentemente, no mercado de combustíveis, saiu uma notícia de um site lá de Campinas, eu estava lendo lá, a Esso, não sei se você lembra da Esso, Sim, né? a Esso, que é a marca da ExxonMobil, Sim. que é a maior petroleira do mundo, vai voltar para o Brasil. Aí quando eu fui pesquisar e olhar, o site até colocou a DUO, né, do Diário Oficial da União, autorizando. Eu peguei e fui pesquisar, fui procurar. Puxa, é luta para encontrar um negócio. Mesmo você tendo um número, a data que saiu, é complicado para você pensar. Consegui, encontrei lá a publicação na DUO. E lá dizia que a ExxonMobil estava tendo autorização para operar em Manaus importação e exportação de petróleo e derivados. E o site dizia que ele estava voltando para o ramo de distribuição de combustíveis aqui no Brasil. Quem conhece do mercado sabe o seguinte: pô, se eu vou voltar para o Brasil, para o mercado de distribuição, eu tenho que pegar os mercados que têm mais densidade. São Paulo, Rio, Minas, Bahia. Esses mercados é onde eu começaria, executivo. Manaus, o norte do país, ele necessita de uma infraestrutura muito pesada e muito complicada para você conseguir levar combustível de um lado para o outro. Isso está incluso barco, dutos, terminais, que aqui não precisa. Então o cara refina gasolina lá na Asselin, né, que é antigo Landulfo Alves, e pega um caminhão e corta a Bahia todinha e chega lá no posto. Acabou-se. No norte do país você não faz isso. O cara pega lá da refinaria, vai de caminhão até tal ponto, de tal ponto tem que ir de barco, navio, e vai, toda uma infraestrutura portuária. Interessante. Beleza. Olha aí o primeiro ponto da fake news. E aí eu fui ler, não, era só importação e exportação, ou seja, ele pode comprar gasolina internacional e revender para outros distribuidores. Não existia autorização de distribuição, mas o site dava a entender isso. Eu fui lá no meu blog, tem um blog do RJ, e coloquei, a ESSO está voltando para o Brasil? Fiz a pergunta. Vamos entender e tal, papapá. E aí eu fiz lá o meu texto, expliquei que ela não está voltando para o Brasil, ela não vai utilizar a marca aqui e não vai trabalhar na distribuição. E comecei a espalhar. 2 dias depois, eu fui olhar essa publicação, o site já tirou do ar. Eu acho que ele entendeu que... Estava dando a entender uma coisa errada. O link tem, que eu ainda tenho um link, tá lá, chama. Mas um dos grupos que eu fazia parte, até sair do grupo, alguém pegou, foi lá no Gemini ou no Copilot. A ESSO está voltando para o Brasil? Aí veio o textinho desse site. A ESSO está voltando através de Manaus, tal. E o cara foi e publicou. Colocou lá no grupo. Eu, para não ser descortês ou não ser chato, né, porque eu não fui perguntado, se eu tivesse sido perguntado, Jota, o que você acha disso? Eu ia dizer, cara, isso é fake. Mas foi IA, porque no finalzinho até dizia IA não sei o quê. Tem lá dizendo que foi, né, feito por inteligência artificial. As pessoas não têm um mínimo de preocupação
de olhar assim, não, pera, será que você foi lá e compartilhou? Eu peguei e saí do grupo. Não, os incomodados se retiram, então eu me retiro. Por quê? Porque as pessoas não pesquisam, as pessoas não procuram saber, disseminam conhecimento, e aí vem a grande pergunta que eu quero trazer para você: qual é o nosso papel? Né? Você vai se tornar host agora de um podcast, que é o Conexão a Petros, cara, que vai dissecar tecnologia, inovação, vai ser Isso. com certeza um grande sucesso. Qual é o nosso papel nesse ponto aí? Pronto, agora a gente vai voltar para o começo da conversa. O nosso papel nisso aqui tudinho é passar o método científico para a população. Simplesmente. Então, por exemplo, você falou aí a questão da Exxon. Semana passada estava, né, Milei, presidente argentino, falou que o Elon Musk tinha comprado a CNN. E, rapaz, Eu vi isso, mas não sabia que tinha sido Milley, não. o Milei, você vê. Publicou, né? Então o que acontece? Você tem uma figura de autoridade, né, assim, que está, uma influência, né, que está ratificando isso aí. Aí a internet pavorou e rapaz, não faz sentido, porque uma coisa desse tipo assim, eu esperaria o próprio Elon Musk dizer, eu comprei a CNN. Aí eu vou pesquisar, rapaz, não encontrei nada, então é fake news. E realmente, depois eu vi que realmente é fake news. Então assim, o método científico ele tem que estar desde a criança de 0 anos até a criança de 100 anos de idade. O que é o método científico que a gente deixou? Galileu quase foi para a fogueira por causa disso aqui. Várias vezes, né? Várias vezes, Várias né? vezes. Cara, observe, certo? Teça suas hipóteses, vasculhe, experimente, né? Vasculhe na internet, depois conclua. Não é simplesmente pegar, observar e replicar. Então, hoje, a gente não aplica o método científico no meio social, no ensino fundamental, no médio e nem na universidade. Aí você falou os excessos que a gente teve aí na Covid. Rapaz, os excessos que a universidade entrou. Você vê um artigo, um veículo como o Lancet, que é um dos maiores na medicina, publicou cada barbaridade, cara, e você vê o efeito que teve isso aí. Então, assim, quando um órgão de autoridade não faz seu papel científico, né, que a gente tem que justificar que ciência é uma coisa mais natural que existe, e tem que ser uma coisa obrigatória para todo mundo, ela pega isso aqui e politiza. Vírus, doença, não tem ideologia não, meu amigo. Não tem, exatamente. Não É tem biologia, cara, química, meu mestrado foi em física. biofísica, eu via né, lá em Recife, no laboratório Keizo Azami. E aí, cara, eu via, professor, esqueci o nome do professor agora, a gente fazia lá uma cultura de vírus. Uma semana depois, o vírus tinha modificado. O vírus vai se modificar todo o tempo todo. Então, assim, você vê, aquela coisa de criar uma vacina em tempo recorde, cara, é muito pé atrás. Você não tem como. No momento que a vacina foi criada, você já tinha uma alta cepa. E aí você tem, aí começa até a promover um terrorismo, né? Fui chamado até de nazista no grupo lá da universidade, porque eu disse, rapaz, isso não faz sentido. Então, ou seja, nós temos que ser céticos, frios, e ver, do ponto de vista científico, que você não tem como fazer isso. Aí você entra num site, Clinical Trial, que é um site obrigatório americano, em que toda vacina tem que ser lançada. Aí você via lá, vacina Covid só vai estar disponível, aí tinha lá, 2027, 2028, testada. Então, como é que você força, né, uma coisa até meio polêmica, uma população todo dia tomar uma vacina que é experimental? E aí tem os efeitos. Né? Mas voltando aqui. Então, se você tem um órgão científico de autoridade que não pratica nenhum processo científico, imagina o resto. Olha, e assim, você trouxe um ponto interessante, que é você tem os métodos científicos, né? Mas você tem ali as pessoas que precisam entender como é que as coisas funcionam. Né? Eu gosto muito de um filósofo moderno, contemporâneo, sei lá se a gente chama ele, que agora a moda é falar isso, né? Aquele caso lá daquela menina, esqueci o nome, mas é o Raul Seixas, Sim. que ele dizia o seguinte, ele dizia, é preciso cultura para cuspir na estrutura. Então, você quer questionar? Então, meu amigo, se embase. Isso aí. Leia, procure. Cara, não por si só. Eu vejo muitos argumentos assim, não, mas se isso aqui
fosse acontecer, seria dessa forma. Eu falei, mas como? É muito sim. É muito sim. Não, mas Elon Musk, eu recebi de alguns grupos, será que Elon Musk mesmo comprou a CNN? E eu já cansei, eu já disse isso para os meus amigos, mas eu já cansei. Eu falei, gente, a gente perdeu a vergonha, como é que chama? De mentir. Cara, porque eu teria vergonha se eu passasse uma informação falsa. Cara, eu não vou dizer a você que eu nunca devo ter transmitido uma fake news, que em algum momento pode ser que eu tenha sem querer, mas eu tenho tanto cuidado por, por questão. E eu dizia assim nos grupos, gente, a gente se respeita. Porque quando você respeita uma pessoa, você nunca leva uma mentira, um assunto. Ou se você levou, depois você reconheci, Cara, desculpa. olha, Volta. isso aqui Cara, não. Eu botei aqui, mas. Me enganei. Me enganei tudo e tal, mas essa é a verdade. Mas, professor, a gente. Eu queria aproveitar também, ter o conhecimento, para a gente falar um pouco. A gente falou sobre essa questão do conhecimento das escolas e do currículo. Eu queria, para a gente fechar, a gente vai encerrar aqui, eu queria ouvir de você essa questão da curricular, né? Você falou sobre empreendedorismo e inteligência artificial. Isso já era para estar no nosso currículo, obrigatoriamente. Quanto tempo se fala sobre isso? Ninguém mexe, ninguém... Não se pode culpar nem a esquerda nem a direita, porque os dois tiveram recentemente no poder e ninguém fez nada, ninguém colocou na grade curricular. Por que não se consegue? O que você acha que a gente tem que fazer? Cara, agora eu vou tocar no ponto muito polêmico, né? Vamos lá. Eu tive pensando, estava refletindo e vendo o que é que gera o político. Né? Aí o pessoal, não, o político, o cara quer dinheiro, ele está preocupado com tal, né? Ele quer pensar na eleição. Eu digo, não, tem uma coisa que é fundamental. O cara só se torna político se ele for eleito. E aí eu comecei a fazer uma reflexão, né? Digo, rapaz, então assim, o gargalo de tudo isso aqui é a eleição. Bom, tá bom, só estava com meu filho aí. O que é que tem a ver a eleição com a educação? Digo, olha, a gente tem que pegar a principal coisa, né, o principal evento que o político tem interesse e usar isso. Então, imagine, né, um mundo teórico, utópico, em que alguém colocasse assim, agora, analfabeto não pode votar. Se o analfabeto não pode votar, você ia ver um bocado de político atrás de educar a população. Aí você ia ter uma nova mudança. Isso era um ponto... Eu gostei da se você não... Então, como aí a gente tem o contrário. A gente tem, né, todos os políticos... Eu tenho um amigo meu que fala o seguinte, enquanto a gente fica nessa briga de esquerda e direita, vem o governo e ferra todo mundo de cima para baixo. Tá bom. É o que está aí. Então, essa clivagem aí, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver isso, vai ser o contrário. É muito mais fácil você colocar gente com 16 anos para votar. Né? Você pede documento, você chega lá, até um reconhecimento facial você vota. Você não pode ser preso um dia tá votando. Então você vê que o interesse do político é a eleição. E quando ele está eleito, o próximo interesse dele é a próxima eleição. Então se a gente tivesse uma modificação... Né? Bom, então passando isso, o que acontece? A gente, você deve ter visto aí essas reportagens que falam que do Nordeste para cima, você tem mais bolsista do que CLT. Então a coisa está invertida. A gente está tendo o parasita está ficando maior que o hospedeiro. Vai colapsar. Não tem como. Então, assim, mesmo o político que não veja isso, que não veja a educação como prioridade, ele vê, rapaz, eu tenho que produzir. Para produzir, eu tenho que capacitar. E aí, se eu não fizer isso, eu vou ter, daqui a pouco, né, o rabo balançando o elefante. Não vai rolar. E aí, você tem países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem o PIB dele, né, quase 20 trilhões de dólares. A dívida é o dobro. Você tem quase 40 trilhões de dívida. Ou seja, a produção está menor do que deveria ser, do que o consumo. E a gente vai chegar num ponto que vai colapsar. Talvez a IA, a robótica, ajude isso, produzindo um pouco mais. Então, assim, ou a gente começa a olhar agora para fazer uma revolução educacional, uma revolução com objetivo, ou a gente está ferrado. Cara, a gente vai ter que voltar aqui para a gente fazer um episódio só sobre educação. Já fica o convite. Felizmente a gente está chegando ao final desse episódio, já fui avisado aqui pelo meu diretor que a gente já está ultrapassando o tempo, mas eu queria
finalizar aqui com você convidando o pessoal para o novo podcast, que será o Conexão a Petros. O que que eles podem esperar? O que que vai rolar? Massa. Então, Conexão a Petro, a gente vai falar sobre ciência, tecnologia, né, inovação, sociedade. Como criar essa amálgama aí e dizer o seguinte, pessoal, vocês são cientistas, só faltam, né, executar o processo científico. Então a gente vai querer, com conexão, conectar todo mundo a tudo, né, e mostrar o seguinte, deixem de ser passivos e comecem a pesquisar, comecem a duvidar daquilo que você vê. Então, uma coisa que tem até no livro, As 48 Leis do Poder, é o seguinte, poder é algo que você dá a alguém. Então vamos deixar de dar poder, né, a quem não merece. Então, é esse tipo de coisa que a gente, né, hoje a sociedade está muito sendo paralisada por influências, né, coisas poder que a gente dá. Então, conexão, a Petro ela vai fazer toda a conexão com tecnologia, a gente vai tentar criar aqui um ecossistema de inovação com a sociedade. Então, essa é a nossa principal função como, vamos dizer assim, intermediador, né, entre o que vem lá da academia para o que vai para o mercado e vai para a sociedade. É por aí. Professor, encerrando, gostaria de te dar esse presente aqui da Clube Carb, Que bacana, onde eu sou cara. conselheiro dessa startup, uma startup que traz inovação, que Bacana, traz cara. um novo modo de compensação de carbono aí para os postos de combustíveis, ajudando os postos a entrarem nesse Bacana, cara. mercado. Cara, te agradecer demais, dizer que eu quero manter esse contato, a gente, pô, vamos bater no papo, quem sabe a gente produzir alguma coisa juntos aí mais à frente. Bacana, cara. Sextou com o RJ, o podcast mais improvisado do mercado, vai ficando por aqui, infelizmente, com um grande professor, doutor, pesquisador, inovador. Tem tanta coisa aqui para a gente conversar ainda, cara, sobre o Metrópolis Pois é, cara. Digital, cara, é muita coisa, mas assim, dentro dessa proposta de tempo, realmente, a gente não consegue. E como é no improviso, a gente foi por um campo muito bom. Eu gostei muito dessa nossa conversa, porque a gente trouxe uma visão muito mais centrada na questão do ambiente acadêmico, como é que eu posso dizer, da interação entre empresas e a academia. Muito obrigado, Sextou com o RJ vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, aqui direto dos estúdios da Petros, com um patrocínio, Soft Postos. Grande abraço para vocês.